de Nazaré agora fala com um outro homem, e diante daquela visão, diante de Jesus manifestar esse homem, a Bíblia diz aqui no versículo dizendo: vai, porque este para mim o vaso escolhido. Senhora, quando nós olhamos para o versículo de número 15 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos nesta noite entendemos acerca do que Deus estava falando e o que Deus queria revelar e quer nos revelar aqui nessa noite. Senhora, haja visto a história aqui no capítulo de número 9, e vamos ser até no verso de número 1 a seguir, acerca da história de Saulo, ou seja, Saulo de Tarso. Senhora, tem aqui os senhores e as senhoras que não conhecem acerca da história de Saulo de Tarso. Senhora, um homem que outra hora perseguia a igreja, um homem que outra hora não amava os crentes, mas se odiava os crentes, um homem que outra hora não acreditava acerca da obra redentora vindo da parte do Senhor. Senhoras, senhores e senhores, já visto que vamos ver uma verdade sim, que se nós observarmos e entendermos lá no capítulo 8 ou no capítulo 7, que se não me falha a memória, a história diz que um homem naquela época, um dos seus discípulos naquela época, um dos homens que foram separados e escolhidos por Deus naquela época, infelizmente era visto por causa da verdade, porque pregava a palavra de Deus, porque tinha um compromisso com a obra de Deus, porque simplesmente amava acima de tudo as coisas de Deus do que as coisas deste mundo. A Bíblia diz, se não me falha a memória, desde os versos 54, 55, a história diz, nos fala acerca da história de Estevão. Senhora, a Bíblia diz que Estevão agora, em uma plena praça pública, foi apedrejado. Estevão foi massacrado, foi morto. Aleluia, não somente bastava pela guarda romana, mas diante dos sacerdotes daquela época, e também da multidão que a qual estavam lá dos sacerdotes daquela época. A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a história diz que naquele momento Estevão já não estava batendo de si, mas Estevão já estava vendo os céus abertos, porque a Bíblia diz no versículo de número 5 de Atos, no capítulo de número 7, se não me falha a memória, segundo o relato das Escrituras Sagradas, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, e quem estava ali vindo assistindo aquela cena era Saulo de Tarso. Sim, um homem que odiava os crentes, um homem que diante até mesmo da sua família, diante daquilo que achou, diante daquilo que ele havia aprendido, aleluia, diante da sua religiosidade, a Bíblia diz que agora ele estava assistindo aquela cena, enquanto agora Estevão estava sendo apedrejado. A história diz que Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, dá uma visão a Estevão, e Estevão vê os céus abertos, e quando Estevão estava vendo os céus abertos, o que ele olha para o céu, o que ele vê para dentro do céu, eis que ele vê o Filho de Deus assentado à destra, à direita do Pai. Ei, preste minha atenção, que eu quero te dizer algo da parte do Senhor nessa noite. Eu não sei a forma e a maneira que você entrou aqui nessa noite. Quem sabe de repente você, senhoras e senhores, que entrar aqui nessa noite, entrou cabisbaixo, angustiado, aflito. Quem sabe de repente você que entrou aqui hoje e disse: pastor, eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por adversidade. Quem sabe de repente no dia chamado hoje, você se levantou e olhou para o céu, e olhou para cima e disse: o céu está nublado, o céu parece que vai cair uma tempestade, parece que o mundo vai se acabar em água, vai acabar se o dilúvio na chuva. É assim como está a minha vida. O céu está naquelas coisas, o céu parece que está de bronze, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: se prepare, meu irmão, se prepare, meu irmão, porque depois desta mensagem, a tua história, a tua vida a partir de hoje não será mais a mesma dentro deste tabernáculo. Aperta o sino aí, meu filho, aperta o sino aí, minha filha.